a gente falou no começo sobre essa frase, né? Típica do briga de marido e colher. A gente mete a colher e a gente foi pra rua perguntar a opinião das pessoas sobre justamente essa frase. E a gente tem um comportamento curioso ali, entre homens e mulheres respondendo. Vamos ver. Você acha que em briga de marido e mulher se mete a colher? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque vai muito da segurança da mulher, principalmente, né? Porque o homem, apesar dele sofrer, né, um pouco na relação, a mulher sofre muito mais. Então, independente, eu acho que sim. Não. Em nenhuma circunstância. Ah, depende. Do quê? Da briga, do que tá acontecendo. Depende. Se mete, claro. Por quê? Porque a gente tem que verificar como é que tá a situação, saber se não tá tendo algum tipo de opressão, reprimindo a mulher. Então deve se meter a colher, sim. Pode não. Depende. Do quê? Depende do momento. Se tiver na rua e a gente vê algo relacionado à agressão, algo do tipo, tem que meter a colher. Não mete? Por quê? Porque os dois têm que resolver o problema deles em casa. Você acha que quando você ouve assim um grito mais agressivo, uma parada assim, é o momento ou ainda não? Aí sim, porque aí já tá demais, né? Se eles já não estão conseguindo controlar eles mesmo dentro de casa, é porque alguma coisa já tá errada. Sim. Por quê? Porque... não sei. Porque se tiver acontecendo alguma coisa, assim, que um dos dois possa se ferir ou se machucar, por exemplo. Acho que sim. Por quê? Porque pode acabar em agressão, né? Eu acho que a princípio não, mas geralmente se você puder ter uma atitude pacificadora, é sempre muito recomendado. Às vezes você escuta um vizinho seu gritando com a mulher e acha que não deve falar nada e interceder, mas às vezes apenas tocar a campainha e perguntar se está tudo bem vai ajudar muita coisa. E um comportamento do agressor, né, muito comum, é que ele isole a vítima do resto das pessoas. Exatamente. Da família, dos amigos, de tudo. Então, ninguém presta, todo mundo odeia ele é sempre um injustiçado. E isso vai acontecendo de uma forma com que as próprias pessoas vão pra que eu vou me intrometer se daqui a pouco ela não vai achar nada demais, se ela vai achar que tá tudo bem. Ou ela vai voltar pra ele. Ou ela vai voltar pra ele, eu vou sair de errado na história, ou a amiga que não presta, ou a mãe que não presta. Então, isso é feito de uma forma também consciente pelo agressor, esse ciclo dele de vou isolar ela, vou agredi-la, depois eu vou mostrar que eu mudei. Porque assim, tem vezes que você consegue observar que isso é muito orquestrado, né? Que é quase... falando de um psicopata. Pro Sim. psicopata existe um prazer em manter a vítima, né, sobre o julgo dele. Então, para ele, não importa o resto das pessoas. O que importa é que ela obedeça a tudo que ele realmente acredita ser importante para o bem-estar dele. Então, a missão dele é deixá-la incomodada e deixar as pessoas preocupadas com ela. Ele não está tão envolvido com simplesmente um amor ou qualquer coisa do gênero. Ele está envolvido com quanto as pessoas ao redor dela estão preocupadas com ela. Isso dá um tipo de prazer para ele? Dá prazer para ele. Ele gosta de saber que ele está no comando. O poder é dele. E isso tem a ver também com como a psique, o comportamento sociocultural do indivíduo homem hétero foi formado na nossa sociedade. O homem hétero é autorizado a tudo. Sim. Então, imagina, o homem hétero, ele se sente no direito de invadir o corpo do outro, ou invadir os limites do outro. Isso que você chamou de isolar o indivíduo é uma violência, é uma alienação psicológica, é um dos tipos de violência. Então, ele se sente autorizado a fazer isso sem achar que nada vai acontecer com ele. Então, ele faz esse tipo de coisa achando que ele está... ele não está correndo riscos na justiça. Ele está no direito dele. Ele está no direito dele, exatamente. Obrigada, é isso. E aí, até um comportamento muito comum que a gente viu das mulheres falando ali, né? Eu e Eli, a gente há muito tempo discute isso. A gente precisa
Inclusive, assim como se fala hoje muito da ideia de uma política decolonial, a gente tem que começar a apresentar para o mundo uma perspectiva de história de mundo por uma outra lente, a lente do feminino. Porque as mulheres, elas não sabem o que é comportamento cultural. Por exemplo, casamento. As regras sociais de um casamento ocidental, eu vou falar do ocidental porque é onde a gente vive, ela é favorecida ao patriarcado. Até pouquíssimo tempo. A oriental também. A oriental também, mas estou falando hoje da ocidental, Sim. porque é onde a gente está, mas a oriental também. Ainda mais. Ainda mais. Tem uma submissão maior na Muito oriental. maior. E tem até pouquíssimo tempo para uma mulher sair do Brasil, ela precisava pedir autorização para o marido. Então, isso são regras que estão sendo mudadas e isso expressa na cultura do indivíduo. Então, desde muito cedo, as meninas sendo educadas a entender quem elas são, qual o protagonismo dela, a independência e não aceitar relacionamentos abusivos desde a família, porque desde cedo. Exato, porque a família é o núcleo de uma reprodução de relacionamento abusivo. Eu vejo a minha mãe sofrendo aquilo ali, logo eu passar por isso é normal. É verdade. Não tem um problema. Isso é o que é a vida. Que é o que isso muitas é a vida falaram. de casado. Exato. Isso é casar. São frases que a gente escuta no Escuta consultório. o tempo todo. E É você uma acha que repetição muito grande. por observar esse comportamento, cria-se também essa coisa de eu vi isso acontecer na minha família, mas eu sou a pessoa que vou mudar isso. Eu vou fazer ele mudar para isso não acontecer mais. Isso chama terapia. Brincadeira, mas... É verdade, porque se você não entender, eu preciso entender onde eu internamente tenho algumas questões, eu não saio do lugar, Exato. porque aí eu fico presa nas regras sociais, na cultura. É. Se já é difícil entender os meus traumas, imagina entender os traumas da cultura inteira e falar assim, olha, eu sou diferente. Na minha casa, o casamento é diferente. Como que você vai falar isso para todo o contexto social que te cerca, né? É muito maior a questão, né? E a gente estava falando de uma coisa aqui antes de começar, que eu usei até um termo que você me corrigiu, que eu não tinha parado para pensar, que a gente estava falando sobre, né, desde o começo, que as meninas elas brincam de boneca, da cozinha e tal, e eu até falei, tem aquela coisa do instinto materno. E aí você me disse... Aí eu falei, então, o instinto materno é socialmente construído. Exatamente, tá? Ele não é. Não existe essa coisa do instinto materno. A gente é literalmente programadas para nos tornarmos mães. Tem uma coisa... É programada para que o masculino tenha controle sobre o feminino. Né? Tem uma coisa muito legal que eu estava até falando antes para ele, que tem a ver com isso, que é a coisa do cuidado. A gente se torna o responsável pelo cuidado. Isso. E o homem, emocionalmente pobre, no sentido de cuidado. Os homens não sabem a expressão do cuidado. Os homens não foram criados para ter a expressão do cuidado. Sim. Então, aí entra isso. Então, no feminino, a gente foi treinada para que o masculino domine a expressão do feminino e o contrário não existe. Exato. O contrário não existe. Por exemplo, a nossa sociedade não cria situações para que os homens sejam homens frágeis, homens cuidadores, atenciosos, sensíveis. Quando eles caem nos estereótipos. Exato. Cai 1 milhão de estereótipos e que aí também os homens sensíveis, os homens que são versados no cuidado, que têm o feminino mais aflorado, também sofrem na nossa sociedade.